Deus abençoe a cada um de vocês. Estamos aqui hoje para continuar o nosso assunto sobre a manifestação do Filho do Homem nesta última era. Não foi a segunda vinda de Jesus Cristo, mas foi sim o último sinal. É isso que o Umbanda nos ensina, que o que aconteceu nessa última era, a manifestação de Deus feita literal no nosso meio, o Filho do Homem se manifestando, cumprindo São Lucas 17:30. Pois assim como foi em Sodoma, assim será o dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Essa escritura já se cumpriu no nosso dia, nessa última era. Isso está claro em todas as mensagens, em várias mensagens que o Umbanda trata desse assunto. Ele diz que essa escritura já se cumpriu. Porém, ele diz que isso não foi a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele chama isso de o último sinal. É por isso que ele até o último dia de sua vida aqui na Terra, ele sempre disse e ensinou que ele estava esperando a vinda de Jesus Cristo. E sabemos que existem 3 vindas. Jesus vem na Terra 3 vezes. A primeira para redimir a sua igreja. A segunda vez ele vem para buscar a sua igreja. E a terceira vez ele vem para reinar na Terra com sua igreja. Essas são as 3 vindas de Jesus Cristo. Não existe uma outra vinda. Como as pessoas dizem, Jesus veio, mas o Umbanda estava falando de uma outra vinda dele. Quando ele fala que estava esperando uma outra vinda, como se houvesse 4 vindas, 5 vindas. E isso não é ensinamento do Umbanda. O Umbanda nunca disse de mais uma vinda. Portanto, esta manifestação dele nesta era não foi a vinda dele, mas foi sim o último sinal. Até mesmo na mensagem hoje se cumpriu essa escritura, onde ele fala que a escritura de São Lucas 17:30 se cumpriu. Ele mostra bem claro que isso não foi a vinda de Jesus Cristo. As pessoas estão realmente confundidas, né? Não conseguem captar e ver o que o Umbanda está dizendo. Isso é porque é Deus que revela. Jesus orou ao Pai e disse: graças te dou, Senhor dos céus e da terra, né, porque ocultaste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Portanto, é uma revelação da palavra. É uma revelação. É isso que a palavra é. A palavra é uma revelação. Não é para quem quer, não é para quem corre, mas é para quem Deus chama. Olha como está claro aqui que não foi a vinda de Jesus Cristo. Essa manifestação do Filho do Homem nesta última era. Então, meu irmão, mensagem, hoje se cumpriu essa escritura no parágrafo 49. Então, meu irmão, irmã, adjuntos, ministros, o que quer que sejamos aqui, filhos de Deus, quão próximos estamos da vinda dele então? Se estamos agora vendo a escritura que ele prometeu pouco antes que o fogo caísse em Sodoma para queimá-la, e comparou este dia com aquele, e vendo essa escritura bem diante de nossos olhos ser cumprida. São Lucas 17:30, cumprida, isso está cumprido. Né? Já aconteceu, mas as pessoas não conseguem ver o cumprimento da palavra de Deus. Quão próximos estamos da vinda do Filho de Deus então? Quão próximos estamos? Isso é o último sinal. Quão parecida é a manifestação das Escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo. Abraão é o tipo da noiva. Tudo que aconteceu com Abraão acontece com a igreja. Do mesmo modo que Abraão tinha a promessa de um filho prometido, a igreja também tem a promessa de um filho prometido. E o Umbanda diz bem claro, como eu li na outra mensagem, que nós falamos sobre esse assunto, que na mensagem é o Cristo
o Cristo identificado de todas as eras. Parágrafo 68, 69 e 70. Mombrana fala: o Filho do Homem se manifesta antes do Filho prometido. Então o Filho do Homem manifestou para Abraão lá, antes do Filho prometido, antes de Isaac vir. E nesta era a mesma coisa, o Filho do Homem se manifestou para a igreja, antes do Filho prometido vir. Vamos continuar lendo aqui na mensagem. Hoje se cumpriu essa escritura. Quão parecida é a manifestação das escrituras, como ele fez através de Abraão, trazendo a igreja em tipo, o que ele foi a promessa para a igreja. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou. Como ela falhou, a semente natural de Abraão, judeus e samaritanos. Porque o Filho do Homem teria que se manifestar para os gentios. Porque ele se manifestou para todas as raças, para os judeus e samaritanos. Quando ele veio a primeira vez aqui, ele se manifestou para os judeus e samaritanos como Filho do Homem, e discerniu o coração das pessoas. Mas para os gentios, ele não tinha feito isso ainda, até esta última era. Então haveria uma desculpa, uma escusa para os gentios. Os gentios poderiam dizer: mas o Senhor se manifestou em carne humana lá, em plenitude para os judeus e samaritanos, mas para nós não. Como que o Senhor quer nos julgar na mesma base? Então Deus não seria justo se ele não se manifestasse para os judeus em carne humana, como na forma do Filho do Homem. Por isso que ele se manifestou nessa última era na forma do Filho do Homem. Fez sinais, maravilhas, ressurreições, discerniu o coração das pessoas, provando que nesta era veio mais do que um profeta. Nesta era se manifestou o próprio Filho do Homem. Como estaremos lendo daqui a pouco a mensagem, o terceiro êxodo. Na mensagem do terceiro êxodo, o Mombrana fala que nesta era veio mais do que um profeta. Nesta era não foi simplesmente porção da divindade. Nesta era foi novamente plenitude da divindade. Plenitude. Como estaremos lendo também nesta gravação, se der tempo. Se não der, estaremos lendo em outras. Haverá muitas mensagens que teremos que ler, que teremos que falar, porque é muita coisa, muitos assuntos para tratarmos, e somente em uma pregação não daria tempo para tantas coisas. Então haverá outros, né, outros dias, outras horas, estaremos falando sobre esse mesmo assunto, né, falando aquilo que não foi falado nesta mensagem. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, não reconheceu Jesus como Messias, mesmo ele tendo se identificado a eles perfeitamente com o sinal messiânico. Mesmo assim, eles falharam em vê-lo, em reconhecê-lo. Nesta era não foi diferente, também não reconheceram. Mesmo aqueles que professam crer no Mombrana não conseguem ver que nesta era o Filho do Homem se manifestou novamente. Ele não consegue perceber isto. Eles creem que somente veio um Filho do Homem, uma porção apenas. Sendo que o Mombrana é bem claro nas mensagens em mostrar que foi plenitude novamente nesta última era. Com isso estamos falando que o Mombrana foi plenitude. Mombrana foi um homem nascido de mulher, como já falamos na outra pregação, e tinha somente uma porção do Espírito Santo nele. Por isso havia erros, falhas no Mombrana. Não é Mombrana, mas Deus não, Deus é perfeito. E Deus manifestou nele em plenitude. Em plenitude. Os sinais, olha os sinais que foram feitos. Milhares de sinais, abundância de sinais. Sendo que Elias, por causa de ser somente uma porção ali em Elias, foi somente 4 milagres, diz Mombrana. E Eliseu, que tinha a porção dobrada, foi só 8. Nesta era, aconteciam centenas de milagres, de curas, em um culto só, mostrando que foi novamente plenitude nesta era. E agora encontramos a semente natural de Abraão, como ela falhou, mas a semente real de Abraão, que é pela fé na palavra prometida, esta agora sendo manifesta na terra hoje. Estamos no fim.
do tempo, meu irmão, minhas irmãs, estamos no fim, Mensagem, hoje tem se cumprido esta escritura. Hoje tem se cumprido a escritura. Então vemos aqui, bem claramente, que não foi a segunda vinda de Jesus Cristo, mas foi sim o último sinal. E nesta era, como já dissemos, foi plenitude. Olha como o Brando fala na mensagem, ouvi, mas agora vejo. Parágrafo 182. Eu vou ler dois parágrafos antes, 180, para entender melhor isso. Pegando um fósforo e acendendo isto, se o fósforo não tivesse enxofre bem na cabeça do palito, ele não poderia acender. Você pode tentar, mas se alguma química matou o enxofre dali, ele não acenderá, não haverá nenhuma luz. Mas se aquela química, o enxofre, for de encontro com o metal, ele permanece ali. Quando há o impacto, ele acenderá. E quando a verdadeira, genuína vindicação das Escrituras, da mensagem desse último dia, e você vê a presença de Jesus Cristo, pois você ouviu falar do que Ele fez em sua vida, e ouvindo as Escrituras dizerem que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e pouco antes da condição de Sodoma ser queimada com a ira de Deus, ver Jesus retornar no meio de seu povo, formado em carne humana, e fazendo a mesma coisa que Ele fez. Isso devia levar nossas almas até a glória. Isso devia fazer algo por nós, porque está caindo naquilo. Ver Jesus nessa era em carne humana outra vez, foi isso que nós vimos ao ver o Mombrana ali, aquelas curas sendo feitas através dele. Deus estava em carne humana, novamente. Pela terceira vez o Filho do Homem tem se manifestado na terra. Pela terceira vez, a primeira lá em Sodoma, depois no próprio Jesus Cristo encarnado, e hoje através de um simples profeta, um homem comum, que tinha apenas uma porção do Espírito Santo, e nele Deus, Jesus Cristo, desceu em plenitude nessa última era. E cumpriu a promessa de São Lucas 7,30, de Hebreus 13,8, Malaquias 4, 5, 6. O Filho do Homem, Deus em carne humana nessa era. O Mombrana saía de cena quando Jesus vinha sobre ele, ali naquele momento. O Mombrana nem recordava o que era falado, porque não era ele quem falava. Era Deus, era o Filho do Homem, o profeta dos profetas, o Deus dos profetas. Era ele nessa era, como está aqui no parágrafo 182 dessa mesma mensagem. Ouvi, mas agora vejo. 182. Você ouviu falar na Bíblia o que ele fez? Como que a mulher tocou suas vestes? Ele virou e lhe disse qual era o seu problema. E sua fé lhe curou. Agora ele prometeu que ele faria aquela mesma coisa outra vez. Está vendo aqui? Ele prometeu que faria aquela coisa outra vez. Pouco antes do mundo ser queimado. E o mundo estaria na condição de Sodoma. O Novo Testamento. O profeta, o Deus profeta. O profeta dos profetas. O Deus de todos os profetas. A plenitude corporal da divindade. Hoje, novamente, nessa última era. Hoje não, nos dias do Mombrana. No dia do Mombrana foi plenitude, sim. Esses homens aí, grande pastor do Brasil, falando outro dia, ouvindo, como disse no outro sermão, falando que nos dias do Mombrana não foi plenitude, foi porção, e hoje é plenitude. Contradizendo completamente a mensagem. Como é que pode hoje ter plenitude? Cadê os sinais? O Mombrana fazia... o Mombrana fazia centenas de curas num culto só. Levantava os enfermos, discernia os corações das pessoas. Cadê isso hoje? Isto é a identificação do Filho do Homem, discernir o coração das pessoas. Mas as pessoas não conseguem ver. Por quê? Porque o diabo está cegando o entendimento das pessoas. Mas Deus abre o entendimento dos eleitos para eles captarem o que aconteceu nessa última era. Porque se não reconhecermos o dia e a mensagem do dia, o que aconteceu nesta era,
nós não encontraremos a revelação, porque a revelação somente está na palavra prometida da era, que é Cristo Jesus. Cristo é a palavra manifestada do dia. Quando a palavra se cumpre, aquilo é a luz da era, é a luz verdadeira da era, o único lugar que tem vida é na palavra do dia. Se eles não sabem qual palavra que se cumpriu nesta era, eles creem que somente veio um profeta, uma porção apenas da palavra, do irmão Brana, eles não estão reconhecendo o dia, a promessa deste dia, que é a plenitude, como está aqui, estamos lendo aqui na mensagem, ouvi, mas agora vejo, parágrafo 182, o Novo Testamento, o profeta, o Deus profeta, o profeta dos profetas, o Deus de todos os profetas, a plenitude corporal da divindade, Deus manifestado em carne, o Criador de Gênesis, né? O mesmo Criador de Gênesis, ou melhor, lá em Gênesis falando do Criador, né? Ele é o mesmo Criador que está lá em Gênesis, criou todas as coisas, aleluia, é a sua palavra, e nessa era criou esquilos, né? Vocês conhecem a história de Mombrana, criou esquilo, age esquilo, e foi criado esquilo ali, né? O Criador novamente em carne humana, mas não é Mombrana que é Deus, não confunda isso, as pessoas confundem, quando fala Deus em carne humana, algumas pessoas já pensam que é o Mombrana, que é Deus em carne humana. Não, Mombrana foi apenas o canal humano, o corpo humano, onde Deus ali veio naquela carne. O Mombrana não é Deus encarnado. Jesus foi Deus encarnado, Mombrana não. Mombrana foi a carne humana onde Deus usou, por onde Deus se manifestou nesta era, nessa terceira manifestação do Filho do Homem. As outras manifestações dos profetas não foram a manifestação do Filho do Homem, ali foi porções apenas. Agora, lá com Abraão, no corpo teofânico, ali foi plenitude. Ali foi o Filho do Homem, a primeira manifestação do Filho do Homem. Depois a segunda foi no próprio Jesus Cristo, encarnado. Aí foi o Deus encarnado, a manifestação do Filho do Homem pela segunda vez. Agora, nessa era não, nessa era foi também, lógico, foi a manifestação do Filho do Homem. Só que o corpo usado foi o corpo de um simples homem, um profeta, nascido através do desejo sexual, ou seja, um ser humano. E isso aqui confunde as pessoas, né? Porque as pessoas, elas não conseguem perceber, ver, ter a revelação do que aconteceu nesta era. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas creiam realmente que nesta era veio somente um profeta. É isso que o diabo quer. Porque enquanto as pessoas estiverem crendo que nesta era veio somente um profeta, elas não estarão tendo a verdadeira revelação do dia. E assim elas não estarão vendo a promessa cumprida. E elas não vão reconhecer o dia e a sua mensagem. Porque nessa era veio mais do que um profeta. Nesta era foi Deus outra vez, em plenitude corporal. O Criador de Gênesis, aleluia, é a sua palavra. Ele disse que isso aconteceria. E vemos a condição de Sodoma. Vemos o mundo naquela condição. Agora nós o vemos descendo e fazendo exatamente o que ele disse que ele faria. Agora nós ouvimos falar dele. Agora nós o vemos. Ouvi falar de ti com meus ouvidos. Agora te vejo com meus olhos. Amém. Eu vejo com meus próprios olhos. Que hora deve ser? Que tempo deve ser? A confirmação de sua palavra. Sempre, quando a palavra é confirmada, isto é Deus. Quando a palavra é confirmada, isto é Deus. Quando a palavra se cumpre, aquilo é Deus. Né? Aquele cumprimento, aquilo é Jesus Cristo. As pessoas não estão conseguindo captar o que é Jesus Cristo. As pessoas falam, estou com Jesus, mas não sabem o que é Jesus. Nos dias de Lutero, Jesus era a mensagem de Lutero, que foi a justificação pela fé. Nos dias de John Wesley, Jesus Cristo era a mensagem de Wesley, que era a santificação. Nos dias dos pentecostais, Jesus Cristo era a restauração dos dons, que era a casca, né? A casca da semente. E nesta última era, nós estamos na própria semente, que foi o Filho do Homem. O Filho do Homem foi a semente que foi ao chão. O mesmo sol nesta era, o mesmo Jesus em carne humana aqui hoje conosco outra vez. Só que não é que ele saiu do trono, não confunda isto.
Quando ele sai do trono, é a segunda vinda dele. E isso, o Mombrana fala que está no futuro. Está no futuro, o Mombrana sempre fala, aquilo está no futuro, ele ainda está no trono. Fisicamente. Porque a vinda dele é três vindas e é no corpo. No mesmo corpo que nasceu da Virgem Maria. A segunda vinda será naquele corpo. A terceira vinda será naquele corpo. Três vindas dele. E tem três manifestações do Filho do Homem. As pessoas não conseguem entender que Jesus se manifesta como Filho do Homem, mesmo sem ser naquele corpo gerado da Virgem Maria. Olha lá para Abraão, foi um corpo teofânico. E hoje também é a mesma coisa. Ele se manifestou como Filho do Homem, usando um corpo de um simples Filho do Homem, uma Umbrana. Mas foi o Filho do Homem, foi a plenitude da divindade. Como nós lemos aqui nessa mensagem, ouvimos agora vejo, o tempo deve ser. Eu vejo com meus próprios olhos que hora deve ser, que tempo deve ser. A confirmação de sua palavra. Sempre, quando a palavra é confirmada, isto é Deus falando na sua palavra, fazendo a si mesmo visível para que você possa ver. Fazendo visível para que você possa ver. Agora, na mensagem, eventos modernos são esclarecidos por profecia. 233. 233. Vamos ver aqui. 233. O nosso assunto é mostrando que a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda, e a manifestação do Filho do Homem são duas coisas distintas. Duas coisas distintas. É isso que as pessoas confundem. Elas pensam que é uma coisa só. Elas não conseguem ver que são dois eventos distintos. Mas o Mombrana é claro em mostrar que são dois eventos distintos. Olha aqui para você ver. Eventos modernos são esclarecidos por profecia. 233. Jesus, quando ele veio, era para ser profeta. A profecia dizia que Jesus viria como o filho do homem. Profeta, filho do homem quer dizer profeta. Ou profeta dos profetas. Jesus veio como profeta. Era para ser profeta, isso mesmo. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Você viu aqui? E hoje, antes que Jesus venha novamente, presta atenção bem nisso. E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena plenitude, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Dois eventos distintos. A vinda dele e a manifestação em carne e plenitude dele aqui na terra. Você conseguiu captar isso? Conseguiu ver que são dois eventos distintos? Se a pessoa vê isso aí, toda essa confusão, essa dúvida serão desfeitas. A hora que ela perceber que são dois eventos. Um se cumpriu, que foi a manifestação do Filho do Homem, que foi o último sinal. Isso se cumpriu na vida e ministério de Mombrana. Deus veio em plenitude nesses últimos dias. Esse foi o último sinal, a manifestação do Filho do Homem. Agora a segunda vinda não se cumpriu. A segunda vinda, Mombrana diz bem claro em várias mensagens, que a segunda vinda está no futuro ainda. Só que as pessoas pegam e falam, e quando vê o Mombrana falando da manifestação do Filho do Homem nessa última era, que se cumpriu, elas não conseguem discernir e pensam que o Mombrana está falando da segunda vinda, que já se cumpriu. Porque as pessoas não conseguem diferenciar, não conseguem distinguir. Mas são dois eventos distintos. Você viu aqui claramente, não viu? E hoje, antes que Jesus venha novamente, a plena manifestação da pessoa de Jesus Cristo é para ser manifestada em carne. Pense nisto. Jesus disse, como aconteceu nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Quando o Filho do Homem estiver sendo revelado. O que é revelado? Desvendado, dado a conhecer. O segredo tinha sido trazido, revelado. No dia em que o Filho do Homem for revelado, o mundo estará em uma condição sodomita. Isso está acontecendo, não está? Sim. Quantos creem nisso? Está em uma condição sodomita. E é exatamente isso, veja, onde ele está atuando hoje. Mostrando que a plenitude na terra, em carne humana, seria antes da segunda vinda de Jesus Cristo.
Está muito claro aqui nesta mensagem. Então lemos aqui eventos modernos são esquecidos por profecia. Lemos também ouvi, mas agora vejo. E na outra mensagem, né, que nós falamos aqui no outro sermão, nós lemos a mensagem, o Cristo identificado de todas as eras, no parágrafo 68. E Jesus, em São Lucas 17, disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda, quando o Filho do Homem será manifesto. Não Filho de Deus agora, Filho do Homem será manifesto. Quando ele estiver sendo revelado, feito conhecido para a sua igreja, o Filho do Homem será revelado exatamente antes do Filho prometido. Então o Filho do Homem iria se manifestar antes do Filho prometido. Agora, Abraão tinha visto Deus em muitas formas diferentes, numa luz e em visões. Porém ali estava Deus no homem, exatamente antes do esperado e prometido Filho aparecer. Jesus disse, antes que o Filho prometido volte outra vez, Elohim faria ele mesmo sua palavra manifestada em carne. Deus. O Cristo identificado de todas as eras, parágrafo 68 ao 70. Então nesta era, novamente, se manifestou o Filho do Homem. Elohim esteve em nosso meio outra vez. Elohim é a plenitude da divindade. Isto é Elohim, a plenitude corporal da divindade. Mensagem, hoje tem se cumprido essa escritura. O Mombrano fala isso. Elohim é a plenitude corporal da divindade. Então nesta era foi novamente a plenitude corporal da divindade. E na mensagem Provando a Sua Palavra, de 1965, o Mombrano também nos fala sobre isto, sobre esta duas coisas distintas, né? Dois eventos distintos. Né? São dois eventos distintos. Provando a Sua Palavra, 201, vamos lá, 201, provando a Sua Palavra, 201. Vamos ver o que está aqui nesse parágrafo, 201. Agora ele disse, isso retornará, e o Filho do Homem, o que isso foi? Isso foi o Filho do Homem ali mesmo, bem, ele o chamou Elohim, Senhor Deus, Elohim, qualquer um sabe que está certo, Elohim é o Senhor Deus. No princípio criou Elohim os céus e a terra, o todo-suficiente. O Filho do Homem feito carne, ali encontrava ele em carne naquela ocasião, como uma teofania e carne ao mesmo tempo, tá vendo? Teofania e carne ao mesmo tempo. O Mormon fala que ali era o Filho do Homem. Isso foi o Filho do Homem ali mesmo, provando Sua Palavra, 1965, parágrafo 201. Ali foi o Filho do Homem. Tem pessoa que não crê que aquilo lá foi o Filho do Homem. Eles acham que Filho do Homem foi só quando Jesus nasceu ali em Belém da Judéia. Eles não conseguem crer no Mombrana. Não conseguem crer. Porque para crer na mensagem tem que ser eleito. Essas pessoas, as pessoas realmente crendo que os ministros dela, os líderes dela ensinam para elas. Porque você sabe, né? Nós traremos aqui o ensinamento sobre, em breve estaremos trazendo, sobre o verdadeiro nível de fé da igreja, da noiva de Jesus Cristo. Quem que é o nível de fé da noiva de Jesus Cristo? Existe uma só fé. Se há uma só fé, existe somente um nível de fé da noiva. E esse nível não é nenhum pastor. Não é pastor algum. É o profeta da era, porque a ele veio a palavra de Deus. Então o único nível de fé da noiva é o profeta da era. E o Mombrana diz na mensagem a voz de Deus. Eu esqueci bem o nome dessa mensagem. Deixa eu ver se está aqui. Escutando sua voz. Escutando sua voz, parágrafo 12.
escutando sua voz, parágrafo 12. Mobrana fala aqui, Mobrana fala, escutando sua voz, parágrafo 12. Esta manhã